E hoje vamos falar do que a gente gosta, dividendos e ações baratas, com 3 notícias. Inicialmente vamos falar sobre Vale, Petrobras e posteriormente Caixa Seguridade. Iniciando pela Vale, que está pagando dividendo na data de hoje um total de 8,9 bilhões, o que representa R$ 2,09 por ação. Esse dividendo está pingando na conta e muita gente está com dúvida. Será que vale a pena ou não reinvestir esse dividendo na mesma empresa? A Vale vem passando por uma forte correção, o que acaba tornando a empresa bem interessante. A data com para esse rendimento, que a gente trouxe diversas vezes aqui no canal, foi o dia 2 de agosto. Quem dormiu com as ações no dia 2, por certo, recebeu uma notificação na data de hoje que tem dinheiro pingando na sua conta da corretora. O valor bruto foi de R$ 2,09 por ação. Bombeiro, será que vale a pena ou não reinvestir na própria empresa? Não possuímos Vale no nosso portfólio. O que sabemos é que a empresa se encontra com uma excelente margem de segurança, pois ela vem passando por uma forte correção, abrindo uma excelente janela de oportunidade. No momento que eu gravo esse vídeo, ela está na casa dos R$ 57. Aqui estamos considerando o total de 2019 a 2023 dividido pelo período 5 anos, 6,42 para buscar o yield estimado de 6%, chegamos a um preço teto de R$ 107,08, uma margem de segurança de 87,2%. É importante lembrar que se trata de uma empresa de commodity, por isso sempre exigimos o maior prêmio de risco devido ao risco da empresa, é óbvio. Bombeiro, vale a pena subir essa régua? Não só vale a pena, como é muito recomendado. Como eu disse, exigir um prêmio de risco. E hoje eu acho muito prudente buscar no mínimo 10% na Vale. Vamos subir essa régua? Lançar a Vale 3, a média de dividendos dos últimos 5 anos. O que eu considero conservador é exigir no mínimo 10% na Vale. Buscando receber no mínimo 10%, chegamos a um preço teto muito interessante de R$ 64,25 e aqui possuímos uma margem de segurança de 12,3%. O preço teto método Bazin é uma excelente estratégia, eu considero uma estratégia muito conservadora, é uma estratégia muito simples que irá te ajudar a encontrar boas oportunidades. Eu gosto sempre de falar, o simples dá resultado no longo prazo. E como Leonardo da Vinci costumava afirmar, a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Muita gente fica buscando aquelas fórmulas mirabolantes, só que uma coisa é certa, o simples dá certo no longo prazo. A segunda empresa que está no nosso radar é a Petrobras, uma empresa de commodity, e a XP acredita que ela deve pagar 55 bilhões em dividendos em 2025, diz XP após sinal de governo. A análise da XP ressalta que dividendos ordinários estão projetados para manter o ritmo recente, sendo que potencial distribuição extraordinária seria ponto positivo. E um ponto interessante é que a divulgação do projeto de lei orçamentária anual de 2025 ao Congresso Nacional trouxe importantes indicações sobre as perspectivas do governo de recebimento de dividendos a serem pagos pela Petrobras. Destaca XP que aponta que os dividendos devem continuar a fluir, e isso é ótimo. Recentemente, representantes do Ministério da Fazenda realizaram uma conferência pública detalhando a proposta orçamentária do governo para 2025, trazendo detalhes adicionais como os dividendos esperados especificadamente da Petrobras. Cerca de 14,6 bilhões da participação direta de cerca de 28,7% do governo na empresa. Não resta nenhuma dúvida que esse dividendo é muito importante para o governo, até porque ele possui uma grande participação na Petrobras. Considerando a taxa de câmbio de 5,19 e o preço do barril de referência de petróleo Brent de cerca de $81 o barril, ao fazer um cálculo de acréscimo com base no dividendo de 14,6 bilhões do governo de sua participação na Petrobras, Cardoso e Helena chegam a uma conclusão de que a Petrobras deverá pagar pouco menos de 10 bilhões ou 56 bilhões de reais em relação ao fechamento do dólar de segunda-feira. E eles reforçam que a previsão do governo considera apenas os dividendos ordinários pagos de acordo com a política de dividendos de 45% do fluxo de caixa livre da Petrobras. Os analistas acreditam que a estimativa é precisa e que reflete a continuação do ritmo de distribuição de dividendos dos últimos períodos. E vamos considerar inicialmente esses 56 bilhões de dividendos ordinários. Ao dividir esses 56 bilhões pela quantidade de ações em circulação, que atualmente é 13 bilhões e 44 milhões, vamos chegar ao dividendo projetivo para o exercício de 2025. Vamos fazer essa divisão. 13 bilhões, 44 milhões, 496.930 papéis,
chegamos a R$ 4,29 projetivo para o exercício de 2025. Ao jogar esse valor na nossa planilha de preço teto projetivo e R$ 4,29 por ação, chegamos a um dividend yield projetado na cotação atual de 11,7%. Só que vamos considerar também os dividendos extraordinários. A expectativa é de mais dividendos extraordinários em 2025 e acreditamos que essa diferença de 6 bilhões de dólares ou 33 bilhões de reais, rendimento de cerca de 6%, provavelmente se transformará em dividendos extraordinários mais adiante, com um potencial rendimento total de dividendos de 16%. Em nossa opinião, a avaliação da Petrobras continua atraente. Como eles veem espaço para um aumento adicional de dividendos extraordinários, já que estima o fluxo de caixa livre para o acionista da estatal de 16 bilhões ou 89,6%. Vamos considerar com essa possibilidade de dividendo extraordinário, pegar esses 89 bilhões e dividir pela quantidade de ações em circulação para termos uma noção de quanto isso pode representar por ação caso esses dividendos extraordinários se concretizem durante o ano de 2025. 13 bilhões de papéis para chegarmos a um dividendo projetivo considerando os dividendos extraordinários de R$ 6,86. Vamos lançar o código do ativo, esses R$ 6,86 por ação, chegamos a um yield projetado na cotação atual de 17,7%. E aqui eu vou fazer 3 variações de yield estimado para chegarmos ao preço teto e saber se a Petrobras está cara ou barata, de acordo com esse dividendo projetivo para o exercício de 2025. Inicialmente vamos começar com 6%. Com o dividendo ordinário, R$ 4,29, yield de 6%, preço teto R$ 71,53, margem de segurança de 84,5%. Lembrando que o dividendo ordinário projetado na cotação atual é de 11%, enquanto, considerando os dividendos extraordinários, 17,7%. Lembrando que projeção de dividendos não é garantia de dividendo futuro. Já com o dividendo extraordinário, se buscarmos no mínimo 6%, vamos chegar ao preço teto de R$ 114,47. Agora vamos fazer a variação com o yield estimado de 10%. Iniciando pelo dividendo ordinário, preço teto para buscar no mínimo 10%, 42,92, margem de segurança de 10,7%. Já com o dividendo extraordinário, 68,68 é o preço teto, margem de segurança de 77,1%. Buscar no mínimo 10% é algo que eu considero muito conservador. Só que ainda assim é possível subir essa régua e buscar no mínimo 12%, o que seria algo bem interessante. Com o dividendo ordinário, o preço teto é R$ 35,77, ela se encontra 8,3% acima do preço teto, já considerando o dividendo extraordinário. Preço teto, R$ 57,23, margem de segurança de 47,6%. Possuímos 3 variações e você pode identificar se a empresa está cara ou barata de acordo com o yield que você busca em 2025. Buscando 6%, a empresa se encontra super descontada, até mesmo buscando 10%. Já buscando 12%, ela se encontra cara considerando o dividendo ordinário de R$ 4,29, pois aqui possuímos um preço teto de 35,7, 8,37 acima do preço teto. Identificamos que as empresas de commodities estão extremamente baratas. E agora vamos saber se a Caixa Seguridade está cara ou barata. Vamos iniciar falando sobre esse comunicado ao mercado. A Caixa Seguridade vem pelo presente comunicado ao mercado apresentar os esclarecimentos solicitados no ofício 604 de 2024 transmitido à companhia pela B3, pois foi solicitado esclarecimentos sobre oscilação atípica. Na data do dia 30/8, a Caixa Seguridade apresentou um volume muito atípico. Notem que o volume diário vinha ali na casa dos 40 bilhões, 50 bilhões, já no dia 30/8, notem esse volume, 305 bilhões, um crescimento muito expressivo no volume negociado. Por meio desse comunicado, a Caixa de Seguridade esclarece que desconhece qualquer fato ou ato considerado relevante nos termos da regulamentação aplicável que não tenha sido devidamente divulgado ao mercado e que justifique as oscilações registradas no preço das ações de sua emissão, no número de negócios e na quantidade negociada nas datas indicadas. Todavia, as oscilações apontadas podem ser atribuídas à presença dos valores mobiliários de emissão da companhia nas prévias da carteira teórica do Ibovespa para o quadrimestre de setembro a dezembro de 2024, sendo que o dia 30 de agosto de 2024 foi o dia imediatamente anterior ao início
início da vigência da carteira do índice. E o efetivo ingresso das ações de emissão da companhia na carteira do índice Bovespa se deu na presente data, conforme comunicado ao mercado. Com essa entrada no índice Bovespa, abriu-se a possibilidade de diversos fundos adquirirem o ativo, fazendo que o volume tenha sido muito superior à média dos últimos pregões. Vale lembrar que a Caixa de Seguridade se encontra com o dividendo em aberto, dividendo trimestral de 23 centavos por ação. Na cotação que eu gravo esse vídeo, estamos falando de 1,42%. Data com 4/11, pagamento previsto para 18/11 de 2024. Ela vem apresentando uma forte valorização nos últimos 12 meses de 62%, e hoje opera com um yield de 8,12%. A empresa nos deu uma excelente janela de oportunidade alguns meses atrás. Inclusive, aproveitamos essas janelas para aumentar posição nesse ativo. Ela chegou no seu topo no mês 5 de 2024, na casa dos 16,50. Após isso, apresentou uma queda, sendo negociada na casa dos R$14, e após isso, uma forte valorização. Quem aproveitou essa janela conseguiu comprar o ativo com uma maior margem de segurança. Essa margem ainda existe, bombeiro? Sim, só que é óbvio que ela ficou menor. Vamos calcular o preço teto projetivo, iniciando pelo lucro que a empresa obteve em 2023, 3,5 bilhões. O crescimento estimado para o exercício de 2024 está na casa dos 10%. Chegamos ao lucro projetivo, vamos lançar a quantidade de ações em circulação. O payout estimado para o exercício de 2024 é de 90%. Em diversas apresentações, a empresa informou que deseja manter esses 90% no longo prazo. Chegamos a um dividendo projetivo de R$ 1,16 por ação, um yield projetado de 7,2%. E para buscar 6%, é óbvio que essa margem existe, só que ela ficou mais apertada. Hoje estamos com 20,16, pois o preço teto projetivo 2024 é R$ 19,26. Quem aproveitou para aumentar posição lá na casa dos R$14, pegou o ativo com uma excelente margem de segurança. Margem de segurança que naquele momento, na casa dos R$14, chegou em aproximadamente 40%. Não é a empresa mais barata da Bolsa de Valores. No momento atual, preferimos olhar para outras oportunidades que têm potencial de entregar um maior rendimento. Só que a Caixa de Seguridade ainda assim continua no nosso radar. Esse é um vídeo rápido, informativo, trazendo diversos pontos que você precisa ficar atento. Pensando no dividendo projetivo para 2025, Petrobras possui uma forte capacidade de pagar dividendos e Vale apresentando uma excelente janela na cotação atual. E você, possui algum desses ativos na sua carteira? Deixa aqui nos comentários. Um abraço a todos e bons investimentos.